Apocalipse capítulo 16, uma primeira parte aqui do livro de Apocalipse no capítulo 16, e ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Somente esse versículo, para que possamos abrir aqui o capítulo 16 de Apocalipse. Bom, nós vimos semana passada, no capítulo 15, a descrição do versículo 8 do capítulo 15, que diz: E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Quando ele fala que o templo de Deus se encheu com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, nós vimos a descrição disso, e isso é um paralelo de Êxodo capítulo 40, versículo 35, quando Moisés terminou de construir o tabernáculo, e a glória de Deus desceu de modo que Moisés não poderia entrar ali no tabernáculo. E essa descrição aqui é uma descrição do juízo de Deus aqui, num contexto diferente, num contexto apocalíptico. E nós vimos também em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, que abriu-se um santuário no céu e foi vista a arca da aliança, ou seja, o santuário ali, numa linguagem figurada, está falando da comunhão plena e total com Deus. Ali está falando, ele viu a arca da aliança ali. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que nós só temos condições de ter comunhão com Deus por meio da expiação do sangue de Jesus. Porque a arca é símbolo de expiação. Pois ali era derramado o sangue do sacrifício. E porque esse sangue foi derramado, hoje nós temos acesso ao trono da graça. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, diz que não foi com prata e ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos de nossos pais, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Mas a mesma arca ali que servia de bênção e de salvação para os salvos, ela também servia de condenação para os ímpios. E aqui nós vemos agora que a descrição do versículo 8 do capítulo 15 é isso que ele está dizendo. Que agora o céu, ele se fechou. Não há mais tempo de arrependimento, não há mais possibilidade de salvação para o ímpio. E aí então nós entramos no capítulo 16 com essa descrição. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então agora nós temos aqui a consumação disso, do que ele disse aqui no versículo 8 do capítulo 15. E isso é muito interessante, por quê? Porque agora nós vemos aqui, nós entramos no capítulo 16 com alguns questionamentos, porque até aqui as trombetas, elas trouxeram o juízo parcial, o juízo de Deus misturado com sua misericórdia, alertando o ímpio acerca de seu pecado e chamando ele ao arrependimento. Mas esse ímpio, ele endureceu o seu coração a Deus, ele se rebelou contra Deus, tapou seus ouvidos a Deus, não deu ouvido à sua voz e ao seu chamado. E agora, o que acontece a esse ímpio? Até onde dura a paciência de Deus? Até quando o ímpio ficará impune? Até quando eles vão se insurgir contra Deus, contra Cristo, contra a igreja, contra os inocentes e vão ficar impunes? Agora esse texto vem nos mostrar que a ira de Deus está se enchendo, como que em vasos, como que numa grande comporta, como que em taças
essa medida da ira de Deus, ela tem limite. Frequentemente, as pessoas questionam a Deus do porquê de tanta injustiça, porque o ímpio, ele escapa e o inocente muitas vezes ele é condenado, porque Deus não derrama sua mão em ira contra aqueles que maltratam o seu povo durante a história. Agora esse texto vem dizer que o ímpio não ficará impune. O ímpio não ficará impune. A taça da ira de Deus se encheu e ela está agora transbordando. E esse juízo de Deus será derramado sobre o mundo ímpio. E não haverá mais tempo para arrependimento. A porta da salvação, ela se fechou. Então agora, a porta da salvação fechou e o ímpio vai ser apanhado repentinamente, abruptamente, por causa de sua rebeldia, por causa de sua impiedade, por causa de sua arrogância. Ele será lançado no lago de fogo. A Bíblia diz no Salmo de número 9, verso 17, que os ímpios serão lançados na geena e toda a gente que se esquecem de Deus. Terrível será o dia em que o homem não poderá mais contar com a longanimidade, a misericórdia, o amor de Deus. Terrível será o dia quando o único remédio para restaurar a terra será o juízo de Deus. E agora que nós vemos então, nós vemos aqui uma certa, no capítulo 16, o capítulo 16 agora começa, já falando sobre isso. E é lógico que nós vemos uma conexão aqui nesse capítulo 16 de Apocalipse, uma conexão com as 10 pragas do Egito. Há uma conexão entre as 10 pragas e as 7 taças da ira de Deus. Só que é lógico que aqui ela está numa proporção universal. Nós vemos que há uma conexão também entre as 7 taças da ira de Deus e as trombetas. Aqui as trombetas, a finalidade dela era de alertar. Aqui, a finalidade das taças é de consumar a ira de Deus. Mas ao mesmo tempo que nós vemos uma conexão entre as taças uma conexão entre as taças e as trombetas, nós vemos uma certa diferença. Por quê? Porque a finalidade das trombetas, nós vimos ali o juízo de Deus misturado com sua misericórdia, cujo objetivo é de produzir o arrependimento no homem, de produzir o seu quebrantamento, de chamar o homem de volta a Deus. Mas as taças, a finalidade delas é de consumar a ira de Deus. Nós vemos ali o juízo de Deus sendo derramado de maneira plena e total, ou seja, sem mistura e sem misericórdia. Então, meu irmão, agora nós vemos aqui o aspecto do juízo de Deus. E isso é muito interessante, porque agora nós vemos o aspecto do juízo de Deus, nós vemos a diferença entre as trombetas e as taças. E nós vimos aqui então que as taças, ela tem por finalidade o juízo pleno e total de Deus. E as trombetas, nós vimos que o juízo era parcial. Na verdade, nós vemos que esta é uma das finalidades de Deus. Essa é uma das características de Deus. A finalidade de Deus é essa. A característica de Deus é essa. O objetivo de Deus é esse. Antes de mandar o seu juízo, Ele alerta. Antes de Deus desfechar o seu juízo final, primeiro Ele alerta. E nós vemos essa característica de Deus durante a história. Foi assim no dilúvio. Antes dele mandar o juízo, Ele alertou. Foi assim em Sodoma e Gomorra. Antes dele mandar o juízo, Ele também alertou. Foi assim nas 10 pragas do Egito.
antes de mandar as pragas, ele também alertou. E agora nós vemos isso hoje. Pelo que agora o homem, ele estará indesculpável diante do juízo de Deus. Ele não terá desculpas. Nós vimos nas trombetas o juízo de Deus misturado com sua misericórdia. Mas as taças agora, ela vai desfechar o juízo pleno e final. O homem e a natureza será fulminantemente atingidos pelo juízo, pelas taças da ira de Deus. Mas nós vemos outra coisa interessante aqui também, que nós vemos que entre o sexto e o sétimo selo houve um interlúdio. Houve uma passagem parentética. Entre o sexto e o sétimo selo, nós vimos ali que o autor sagrado faz uma pausa para mostrar aqueles que foram selados. Aqueles selados de Deus. Entre a sexta e a sétima trombeta, nós vimos que o autor sagrado também ele faz uma pausa para mostrar acerca do livrinho doce e amargo e também acerca das duas testemunhas que serão representantes de Deus na terra durante a primeira parte da tribulação. Mas aqui, nós não vemos uma passagem parentética, nós não temos aqui um interlúdio. Nós vimos sim o capítulo 15, que é um capítulo preparatório para as taças da ira de Deus. Isso significa que quando as taças de Deus elas começarem a ser derramadas, elas não vão parar. Quando as taças de Deus começarem a ser derramadas, elas não vão parar. É lógico que muitas pessoas olham aqui e vê aqui uma figura de linguagem no fato do mar se tornar em sangue, o sol ficar escuro, a lua se tornar como sangue e os homens serem abrasados. Eles veem aqui uma figura de linguagem, uma descrição de que o homem não terá amparo, ele não terá segurança em lugar nenhum do universo. O homem não terá onde se esconder quando ele ter que enfrentar o juízo de Deus, quando ele ter que prestar contas com Deus de seus pecados. E não adianta ele dizer para Deus lhe ajudar, porque o versículo 8 do capítulo 15 está dizendo: e o templo se encheu com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anos. Então a porta da salvação fechou. Então agora o homem não tem mais para onde correr. Mas tem um detalhe. Enquanto os flagelos de Deus estiverem sendo derramados sobre o ímpio, a igreja estará no céu, que ali é simbolizado pelo mar de vidro. Enquanto os ímpios estiverem colhendo a ira de Deus, a igreja estará colhendo o fruto do gozo e da paz eterna no céu. Então agora nós vemos que nesse período, nós vemos aqui 2 povos. Os que receberam a marca e o selo da besta, que adoram a besta e que agora nesse momento estão sendo atormentados com os juízos da ira de Deus, e os que foram selados por Deus e que estão desfrutando do gozo eterno nos céus. Então nós vemos esta distinção, esses 2 grupos de pessoas que estarão neste momento, com 2 destinos diferentes: os selados de Deus no céu, desfrutando do gozo eterno, e os selados da besta passando pelas agonias da ira de Deus sendo derramado sobre eles. Então, essa é a primeira parte do capítulo 16 que estava aqui querendo meditar com vocês.
Depois nós vamos dar continuidade falando desses 7 flagelos que serão derramados sobre a terra e que está relacionado com as 7 taças da ira de Deus. Deus abençoa em nome de Jesus.